quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina, lembram de mim? Vamos estudar ciências? Eu espero que vocês estejam bem ali em sua casa e com seus familiares. Vamos começar a nossa aula de hoje sempre lembrando dos nossos combinados. Lembram disso? A primeira coisa, vocês já lavaram as mãos? Eu espero que sim, já estão acostumados, não é verdade? Mas quem não lavou ainda, vai lá que eu espero um momentinho. Mas enquanto isso, olha só, vocês também aproveitem e peguem o caderno ou uma folha, o lápis, a caneta, uma borracha, porque nós vamos precisar fazer algumas anotações hoje. Combinado assim? Quem não pegou ainda o caderno e os materiais, vai lá enquanto eu espero. Mas mais uma coisinha, quem já está tudo pronto ali, vamos lá, ó. A data de hoje, aula número 6 de ciências, e anotem ali no seu caderno ou na sua folha. Vamos aguardar um minutinho para vocês então lavarem as mãos, vocês pegarem o material e fazerem essas anotações aqui. A data de hoje, aula número 6 de ciências. Vou esperar só um minutinho, ok? Vamos lá! Anotaram tudo certinho aí? Já lavaram as mãos? Então, beleza, vamos começar. O tema da aula de hoje é conservação dos alimentos e também nós vamos dar continuidade ao tema micro-organismos. Hoje nós vamos falar sobre os vírus e também sobre células, como que os vírus atacam as nossas células, certo? Então, para começar a nossa aula, sempre nós precisamos lembrar o que estudamos a aula passada. Vocês lembram desse experimento aqui que nós fizemos? Com a ração de gato ou cachorro que vocês fizeram? Ou com o pão? Lembram do resultado dele? Vocês estão anotando ali? Olha, muitos alunos e professores e professoras estão enviando para mim as imagens dos seus experimentos. Olha que bacana. Aqui, ó, temos uma imagem de um estudante da Escola Municipal Anaela que mandou. Olha que bacana esse experimento que ela está fazendo. Legal, hein? E aqui do estudante Bruno da Escola Municipal Leonel Moro. Olha que legal também que ele fez. Crianças e estudantes, eu espero que dê tudo certo e vão anotando aí, tá? E aqui, gente, olhe o Léo da Escola Municipal Dom Manuel da Silveira Delbu mandou as imagens dele e dos experimentos que ele fez utilizando o pão ao invés da ração. Olha que bacana que ficou. Léo, espero que dê certo aí o seu experimento, tá bom? Gente, outra coisa, lembram desta tabela aqui? Vocês estão anotando nela todos os resultados que está acontecendo? Então, lembra que nós fizemos no primeiro dia, né? No 7º dia, que foi a semana passada. E hoje, ou nos próximos dias, vocês anotem ali também o resultado nessa tabela, certo? Depois, vocês coloquem tudo isso no caderno e enviem para a professora ou seu professor de ciências. Combinados assim, gente? Muito bem, legal, hein? Só para recordar, então, mais um pouquinho. Ó, vocês lembram que o apodrecimento é uma transformação química causada por fungos e bactérias. Lembram dessa aula passada? Que os fungos e bactérias são seres vivos e que algumas espécies de fungos e bactérias são decompositores? Estão lembrados daquele vídeo que aparece como que esses seres fazem a decomposição? E
vocês estão lembrados também que nós fizemos uma composteira? Lembram da composteira? Eu até trouxe aquela minha que eu construí na aula passada para ver como é que tá, né? Olha só, então vocês fazem ali a sua composteira e vão sempre cuidando dela, tá? Tem algumas dicas que eu quero mostrar para vocês de como cuidar da composteira, certo? Ah, mas antes disso, eu quero mostrar a foto de uma estudante, a Luísa, da Escola Municipal Jardim Santo Inácio, que ela também fez a composteira. Olha aí, Luísa, que bacana! Parabéns, hein, Luísa? Eu espero que dê tudo certo a sua composteira. Vai registrando, tirando fotos e mandando lá para sua escola, para sua professora ou para o seu professor de ciências, certo, Luísa? Muito bem. Então, gente, voltando aqui para nossa composteira, tem algumas dicas que eu gostaria de mostrar para vocês para que dê tudo certo a composteira, tá? Então, essas dicas são importantes porque elas vão ajudar a manter a nossa composteira, tá? Primeiro, olha ali, ó. Remexer o conteúdo diariamente, mantendo o material solto e fofo. Então, todos os dias vocês vão lá e remexam com uma colher, um pauzinho. Olha aqui a minha, eu peguei um pauzinho, né? E todos os dias eu vou lá e dou uma mexida, né, na composteira. Olha só, né, como tá ficando. Outra coisa, molhar sempre que necessário, mas sem deixar ficar muito úmido, tá? Coloque, se tiver muito seco, vocês podem colocar um pouquinho de água. Também, gente, vocês podem verificar a temperatura, colocando o dedo ali, a mão na terra. Se estiver meio quentinho, significa que as bactérias estão agindo, elas estão ativas, porque elas estão decompondo os materiais que nós colocamos. Se não tiver, se estiver muito fria, é porque deve ter água demais, tá? Então precisa mexer mais a mistura e deixar que a água saia, certo? Uma outra coisa importante que eu não falei na aula passada, que é o seguinte: o que pode ser colocado na composteira, tá? Nem tudo pode ser colocado na composteira. Então vejam bem ali, né, nesse quadro que eu vou colocar agora, o que pode ser compostado. Então vejam lá, ó, todo tipo de lixo de cozinha, tá? Ou de jardim que apodrece facilmente. Por exemplo, vocês viram que eu coloquei restos de legumes, verduras e frutas crus, tá? Então, casca de batata, casca de mamão, de frutas que a gente se alimenta. Também vocês podem colocar filtros e borra de café, casca de ovo, saquinhos de chás, galhos do jardim, de podas, né? Palha, flores de galhos, cascas de árvores, papel de cozinha, aquele guardanapo de papel, não é? Ah, caixa de ovos também, jornal, palha seca e grama, mas em pequena quantidade, ok? Agora prestem atenção aqui, tem coisas que não podem ser colocadas na composteira, tá? Veja lá, ó, o que não deve ser compostado. Vamos lá, então, observem aqui. Carne, peixe, gordura, queijo, alimentos de origem animal não devem ser colocados na composteira porque eles podem atrair ratos, moscas. Isso é vetor de doença, transmissor de algumas doenças, tá? Também não devem ser colocados plantas doentes, ervas daninhas e materiais que não são facilmente decompostos, né? Por exemplo, vidro, metais, plástico, couro, borracha, tecidos, restos de tinta, óleo, cinzas de cigarro, de madeira também, carvão, incluindo o carvão de churrasco, não deve ser colocado, tá? O conteúdo do aspirador de pó, uma coisa importante também, fezes de animais, papel higiênico usado, fraldas não devem ser colocados na composteira por questões de higiene, não é mesmo? Entendido ali o que pode e o que não pode colocar na nossa mini composteira?
Espero que dê certo aí a composteira de vocês, tá? Bom, eu já falei isso na aula passada, mas vou repetir, ó. Quando que a nossa composteira vai ficar pronta, tá? Ela demora alguns dias, às vezes meses, tá? Quando ela estiver com uma coloração preta ou marrom café, a mistura estiver homogênea e sem distinção dos restos, que vão estar decompostos. Quando o cheiro estiver agradável, que vocês que já fizeram, viram que ao mexer sempre sai libera aquele cheiro de decomposição. E a temperatura ambiente, mesmo quando você revolve a terra, ainda tem uma temperatura agradável. E o volume, vocês vão notar, o volume vai reduzir a metade, ou até 1/3 do que era antes, tá? Se quiserem, vocês podem até marcar onde vai estar, né, no início, e depois vai vendo que vai diminuindo, tá certo? Tá, então é isso aí, gente. Uma outra coisa importante, ó. Depois de pronto, vocês podem pegar esse composto, essa mistura, e colocar nas hortas, no jardim da sua casa ou da sua escola, né? Vão guardando aí, quando as aulas retornarem, nós já teremos aí bastante adubo, né? Para colocar na nossa horta lá da escola, né? Ou se você tiver uma horta aí na sua casa. Uma coisa legal também, que não sei se a gente vai conseguir ver aqui na minha, ó. Mas durante o processo vai ficar, como vocês fizeram os furinhos, né? Na composteira, vai sempre vazar uma aguinha, olha, não sei se é possível vocês verificarem, tá? Essa aguinha, né, na verdade, é o chorume e é um fertilizante natural. Vão guardando essa aguinha que vocês podem utilizar na rega das plantas, da horta, tá certo? Então, bom, então é isso que eu queria, né, rever da semana passada, tá certo? Continuando a nossa aula de hoje, também ficou, não sei se vocês lembram, ficou uma pergunta sem resposta daquele experimento, da ração e do pão que nós fizemos. Vocês lembram qual é essa pergunta? Vamos lá, eu vou retomar com vocês, ó. Por que é que nos potes onde foi colocado sal não houve decomposição? Por quê, gente? Olha só o experimento. Naqueles potes, mesmo seco ou mesmo molhado, onde tinha sal, não ocorreu decomposição. Por que será que isso aconteceu? O que é o sal, hein, gente? Olha, lembram que nós estamos estudando aqui no ensino de ciências um pouquinho de química, lembram disso? Lá da primeira aula? Então, vamos falar um pouquinho do sal de cozinha, tá? Vamos lá, então. O sal de cozinha, pessoal, ele é uma substância química, tá? Vocês lembram disso? Substâncias são formadas de átomos, lembram disso? Então, o sal de cozinha, ele tem uma fórmula química. É legal vocês saberem isso já no 4º e no 5º ano, igual da água, né? Todo mundo sabe que a fórmula química da água é H2O. Lembram disso que nós falamos na primeira aula? O sal de cozinha também tem uma fórmula química. Olhe lá, é NaCl. NaCl. O que significa NaCl? Na, N maiúsculo e o A minúsculo, é o símbolo do átomo de sódio, tá? E o Cl, C maiúsculo e L minúsculo, é o símbolo do átomo de cloro. Então, o sódio e o cloro, quando se juntam, eles formam um sal, que é chamado de cloreto de sódio, ok? Anotem ali, ó. O sal de cozinha que a gente usa na nossa casa, na verdade, é uma substância química que se chama cloreto de sódio, ok, gente? Isso é importante vocês anotarem ali, tá? Agora vamos responder aquela pergunta lá. Por que quando no ambiente tem muito sal, muito cloreto de sódio, os fungos e as bactérias não crescem? Vocês viram isso, né? Não ocorreu decomposição. Então, como é que funciona esse negócio, né? Então, olhem lá, ó.
qualquer bactéria, fungo ou outro micro-organismo também que entrar em um ambiente que tenha alta concentração de sal vai morrer rapidamente por desidratação. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Desidratação é a perda de água. Como que acontece? O cloreto de sódio, ele absorve toda a água que tem no micro-organismo ou no ambiente, eliminando os micro-organismos, tá? E conserva aí aquele produto. Então, na verdade, o sal, ele mata as bactérias, os fungos e os micro-organismos, tá? Fazendo com que aquele produto, o alimento ou qualquer outro produto, ele se conserve, ok? Por isso, gente, que muitos produtos contêm sódio na sua composição para conservação desse alimento, certo? Então, vocês sabem, né? Vamos lá, ó. O sal de cozinha, ele é muito utilizado como tempero lá na nossa casa, né? Que vocês usam, toda casa tem lá o saleiro, não é? Que tem o cloreto de sódio, é muito usado como tempero. Mas, em outras épocas, gente, quando não existia a geladeira ainda, o sódio, né, que é o que está contido no sal de cozinha, ele também era muito utilizado como conservante, para que os alimentos não apodrecessem. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, ó, da carne seca. Observe essas imagens ali, ó. Aqui do lado esquerdo temos o charque. Vocês já ouviram falar do charque? E do lado direito temos a carne seca. Esses produtos são utilizados, para fabricá-los, são utilizados o cloreto de sódio, tá? Para conservar. Também tem alguns produtos, olhem aqui essas outras imagens, ó. Alguns enlatados, ou o tal do picles, vocês já devem ter visto, né? Já comido pepino em conserva, o milho em conserva, todos eles são conservados em água com sal. É uma forma de proteger, de conservar esses alimentos, certo, gente? Então, o cloreto de sódio também é utilizado como conservante dos alimentos, certo? Então, vocês viram que muitos produtos industrializados contêm sódio, como os enlatados e os picles, mas não são só esses. Vocês sabiam que muitos alimentos industrializados, a maioria deles, escondem grandes quantidades de sódio? Para a gente poder descobrir isso, nós precisamos investigar o sódio nas embalagens de produtos industrializados. Então, eu trouxe aqui hoje, olha só, alguns produtos industrializados, embalagens, aliás, né, de produtos alimentícios industrializados, para a gente investigar qual é a sua composição e se tem ou não tem sódio, tá? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, uma caixinha de suco, que nós utilizamos normalmente na nossa casa. Observem que todos os rótulos, eles contêm um quadrinho que diz assim, informação nutricional. É ali que nós vamos investigar se o produto contém ou não contém sódio. Também nós vamos aproveitar aqui para investigar outros produtos que tem ali nessas informações nutricionais, tá? Então, observem aqui o suco, observem lá, ele tem proteínas, tem carboidratos, tem várias gorduras, por exemplo, vários produtos. E o sódio, observem lá a quantidade de sódio que tem. Trouxe aqui outro, por exemplo, ó. Uma embalagem de salgadinho desses, né, que a gente gosta bastante aí, mas é importante antes de comprar e ingerir, observar bem essas informações que traz no pacote. Olha, todo cidadão tem que ser consciente, antes de comprar um produto, tem que analisar bem o que está comprando, certo? Então, observem, por exemplo, esse salgadinho também tem aqui, ó, um quadrinho com a informação nutricional, o que ele contém.
Então a gente pode ver lá, ó, ele tem proteínas, ele tem carboidratos, tem gorduras e lá embaixo tem a quantidade de sódio que ele contém, certo? Então é analisando um rótulo de alimento que a gente vai saber se tem ou não tem e qual é a quantidade de sódio que esse produto tem. Olha um outro exemplo aqui, ó, que nós em casa, né, sempre temos, né, que é o extrato de tomate, o molho de tomate. Também, olha lá, ó, tem a quantidade de carboidratos, de proteínas e sempre tem a quantidade de sódio, tá? Então é isso que a gente deve fazer. Olha só também um costume que nós temos de também ingerir macarrão instantâneo, não é? Observe também a quantidade de sódio que tem esses produtos, tá? E mesmo para terminar aqui, gente, o leite, não é? Então eu vou escolher o leite como um produto para a gente fazer uma análise bem minuciosa, porque todo mundo deve ter ali uma caixinha de leite, não é? Então, se você tiver, pegue lá, tá bom? Ou então pode deixar para depois, certo? Observem aqui, olha. Vamos analisar bem minuciosamente agora uma caixinha de leite que eu vou mostrar aqui, ó, na tela, tá? No meu slide. Vamos analisar bem o rótulo dessa caixinha que está ali? Conseguem visualizar bem? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer análise do rótulo de uma caixinha de leite, certo? Vejam lá, eu vou perguntando, vocês vão tentando descobrir ali, ó. O leite contém carboidratos, proteínas, gorduras, sódio, cálcio? Tem? Se vocês olharem bem na nossa embalagem, vai ver que sim, não é? Então, vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada também, a primeira aula, aliás. Lembram de misturas? Então, a gente pode dizer que o leite é uma mistura? Sim, não é? É uma mistura de várias substâncias, não é? Então, o leite não é uma substância pura, é uma mistura. E é homogêneo, né? A gente não consegue só se colocar vinagre. Lembra que nós fizemos também daquela transformação química da aula passada? Então, o leite é uma mistura. E outra coisa importante também que vocês devem olhar na embalagem ali, depois vocês vão fazer análise, os ingredientes. Observem de novo a embalagem ali na tela de vocês. Observem bem os ingredientes, tá? Então, a informação nutricional é uma coisa, a quantidade de nutrientes que possui, e depois os ingredientes, coisas que são acrescentados naquela mistura, tá? Então, vamos lá, olha só. Tem lá o leite integral, tá certo? Conseguiram observar lá? Mas também tem estabilizantes. Olha que palavrinha, né? Palavrinha difícil ali. Estabilizantes, que são substâncias, e olhem lá, eu vou ler para vocês, porque são palavras meio difíceis, né? Que é da química. Olhem lá, ó. Monofosfato de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de sódio e ou citrato de sódio. Vocês estão vendo que são todos esses estabilizantes, essas substâncias que contém lá como ingrediente no leite, tem sódio no final? Vocês viram isso? E aí uma pergunta também, que é a pergunta número 4 ali, ó. Qual é a quantidade de sódio que tem esse produto? A gente pode ver lá, ó, tem 160 miligramas em um copo de leite, tá? Uma coisa importante também, quando a gente for analisar esses rótulos, vocês veem as quantidades por porções, tá? Então, no caso do leite, cada copo de leite contém 160 miligramas de sódio. Beleza, gente? Então, só retomando aqui, ó, para fechar essa análise do rótulo de leite, tá? Então, vamos lá, ó. Essas substâncias, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, trifosfato de sódio, citrato de sódio, não se preocupem com essas palavras, né? É só para vocês verem que o sódio,
que está junto com o sal, né? Eles servem de conservante para esses alimentos, tá? No caso do leite, todos esses produtos que nós vimos. A palavra estabilizante, né, significa que ele estabiliza, dá uma textura, né, que fica aquela aparência bonita do alimento, tá? E também, o que é mais importante, conserva os alimentos por mais tempo, prolongando a vida útil desses alimentos. E também não deixando que bactérias, micro-organismos, né, bactérias e fungos apodreçam, causem transformações químicas nesses alimentos. Entendido isso, gente? Então vamos lá, vamos ver aqui. Eu trouxe mais um rótulo, mais um quadro, né, com as informações nutricionais de uma outra embalagem. Observem ali agora vocês, olhem só. Observem ali. Qual é a quantidade de proteínas que tem? Viram lá? Qual é a quantidade de gorduras totais que tem? Viram? E de sódio. Qual que é a quantidade de sódio que tem nesse produto? Esse produto, gente, é uma pizza daquelas compradas em supermercado. E ali essa informação nutricional está relacionada a uma fatia de pizza, uma só, tá? Uma fatia de pizza, então, contém 750 miligramas de sódio, certo? Gente, então, agora voltando aqui, olha só. Eu quero agora que vocês busquem, então, ali na sua casa, um produto ou dois e vão fazer uma anotação numa tabela como essa, olha só. Essa é a atividade número 1 de hoje, tá? Então, eu quero que vocês analisem mais dois, né? Eu trouxe aqui, então, como modelo, eu coloquei o leite, olha só, eu já coloquei ali, tá? O meu exemplo, que foi do leite e da pizza, tá? Eu quero que vocês façam mais um, peguem um produto que vocês têm ali em casa e façam ali como eu fiz, análise de um produto alimentício. Então, vejam lá, quero que vocês coloquem qual é a quantidade de carboidrato que tem esse produto, qual é a quantidade de proteínas que tem esse produto, a quantidade de gorduras e qual é a quantidade de sódio, tá? Anotem numa tabela como essa, certo? Eu vou dar aí 1 minuto para vocês copiarem essa tabela e daí vocês anotarem, então, o alimento que vocês estão analisando ali em casa, ok? Então, 1 minuto para vocês fazerem isso, certo?
daí, conseguiram anotar tudo certinho na tabela? Se não conseguiram, vocês podem fazer depois com calma, tá? O importante é ter a ideia do que fazer. Agora, uma outra questão importante, ó. Qual é a quantidade de sódio que deve ser consumida? Será que nós podemos consumir o tanto que nós queremos? Então, vejam lá, o importante, ó. A Organização Mundial da Saúde recomenda para uma alimentação saudável o consumo diário de 2 gramas de sódio, ou significa 1 colher de chá de sal, mais ou menos essa quantidade aqui, olha só. Tá vendo? Será que é pouco? Vejam bem ali quanto que vocês consomem, hein? Por dia, isso, por dia, tá? Depois, gente, também eu trouxe aqui alguns alimentos, olha, que vocês podem olhar ali na tela, que tem alguns alimentos que mostram a quantidade de sódio, tá? Por exemplo, o caldo de galinha tem 1000 miligramas de sódio. A lasanha, ó, metade da caixinha de uma lasanha tem 1146 miligramas de sódio. E assim por diante, tá? Observem ali, por exemplo, os refrigerantes, tá? Um refrigerante, ó, 135 miligramas de sódio por litro. A salsicha, o hambúrguer, as bolachinhas. Depois vocês podem fazer também, olha que bacana, com a professora, o professor, quando vocês retornarem à aula, fazer um cartaz como esse ali, com a quantidade de sódio de cada um dos alimentos, tá? Então, vamos lá, gente. Então, fechando aqui, ó, que é importante. O sal, ele é importante sim, tá? Não vamos dizer que ele é um vilão, não. Nós precisamos do sódio para o nosso organismo, tá? Porque ele ajuda a distribuir os líquidos, a água pelo corpo e para o bom funcionamento do organismo. Entretanto, muitos cientistas já comprovaram que pessoas que comem muito sal correm mais riscos de ter problemas de saúde, como pressão alta, problemas de coração, né, no sistema cardiovascular, que nós vamos aprender daqui a pouco, nos rins, tá bom? Por isso é importante, gente, nós evitarmos consumir excesso de alimentos que contêm muito sal, principalmente os alimentos industrializados, os enlatados, os embutidos, os sucos de caixinha, os refrigerantes, entenderam, gente? Bom, e para fechar essa parte da aula de hoje, eu vou dar uma tarefa para vocês. Olhem ali, ó, prestem atenção. Essa tarefa, vocês não dá para resolver sozinho, tá? Vocês vão ter que resolver junto com a família. Eu vou ler uma história aqui que vocês vão ter que pensar e resolver. Um menino de 10 anos, durante um dia, além de suas refeições normais, ele comeu um pacote de 60 gramas de salgadinho, que contém 160 miligramas de sódio, a cada 25 gramas, lembram das porções? E um pacote de macarrão instantâneo de 85 gramas, que tem 1.357 miligramas de sódio. Com todos esses alimentos, eu quero que vocês resolvam ali junto com a família. Qual foi a quantidade de sódio total que ele ingeriu, esse menino? E depois também, o que você pode concluir em relação à quantidade de sódio consumida? Foi bastante ou foi pouco? E depois eu quero que vocês escrevam um recado para esse menino, como se vocês estivessem mandando uma mensagem para eles, explicando que o excesso de sal pode fazer mal à saúde, certo? Então essa é a tarefa que eu vou dar para vocês, certo? Vou deixar na tela aqui a tarefa para vocês copiarem, um minutinho também, tá?
Conseguiram anotar a tarefa? Muito bem, eu quero que você e sua família conversem sobre isso, tá? Mas dando continuidade, gente, a nossa aula de hoje tem mais um assunto que eu preciso falar para vocês, que é sobre um micro-organismo que está tirando a saúde de muita gente e em quase todo mundo. Sabem quem são? Os vírus. Muito bem, gente, são os vírus, né? Você sabe o que é um vírus? Você já ouviu falar? Tanto agora, né? Viu? Você já ouviu falar dos vírus dos computadores? Você sabe qual a diferença entre os vírus que causam doenças nos seres humanos e os vírus dos computadores? Vocês acham que um vírus é maior ou menor que uma bactéria? Então vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Primeiro, quem são os vírus, tá? Será que eles são animais? São plantas ou são bactérias? Ou não são nenhum deles? Nada disso, né? Os vírus, gente, são seres bem diferentes, tá? Não são nem plantas, nem animais, nem bactérias. Vírus são vírus, tá? Alguns cientistas até consideram que eles nem são seres vivos, porque eles não têm célula, eles não se alimentam, eles não respiram, tá? Então nós dizemos assim, ó, que os vírus são parasitas celulares obrigatórios. Só existem os vírus dentro de uma célula, parasitando uma célula. Não existe vírus bonzinho, tá ok? Então vamos conhecer alguns vírus, tá? Então olhem aqui, ó. O vírus do sarampo. Vocês já ouviram falar do sarampo? É uma doença ocasionada por vírus e muito grave também, tá? Então ali temos 3 desenhos, né? 3 imagens, quer dizer, um desenho, uma ilustração e uma visão do microscópio, tá? Então, o vírus do sarampo. E agora nós vamos falar de um vírus que tá ali, todo mundo falando sobre ele, que é o coronavírus, tá? Ocasionador da Covid-19. Olha como ele é bonito, uma ilustração do vírus. Observem como que ele é, a estrutura do coronavírus. Observem bem ali, olha a imagem, ó. Ele tem um envelope, uma cápsula. Ele tem proteínas ali que parecem florzinhas vermelhas. E dentro, todo embrulhadinho ali, é o material genético, tá? Que é a capacidade de reproduzir, tá bom? Olha uma coisa legal aqui que você precisa saber. O ponto fraco do coronavírus é aquele envelope, aquela cápsula. Esse envelope ali, que é a camada externa do coronavírus, é feito de gordura. Por isso que o coronavírus é muito sensível ao sabão e ao álcool 70. Tá bom, gente? Olha que importante saber isso, hein? Por isso que lavar as mãos, passar o álcool em gel é muito importante para eliminar o coronavírus. Agora nós vamos ver um pouquinho como que o coronavírus age no nosso corpo. Prestem atenção como se fosse uma historinha, tá? Observem ali, ó. Vamos ver como o coronavírus age no nosso corpo. Então, primeiro, uma pessoa, vamos supor que esteja contaminada, ela espirra e libera os vírus por meio das gotículas de saliva. O vírus entra no nosso sistema respiratório e vai lá para os nossos pulmões. Estão vendo ali na imagem? Então agora nós vamos fazer a viagem do vírus lá dentro dos nossos pulmões. Observem aqui, ó. Observe a nossa célula, uma célula humana, e um vírus chegando ali, ó, o coronavírus. Observem que as nossas células parecem umas chavezinhas ali, que são os receptores. Daí o coronavírus se acopla, olha lá, ó, se acopla a esses receptores, olha só que bacana. Daí ele entra na célula e dentro da célula libera aquele material genético, o azulzinho ali que tá saindo, vocês estão vendo? Aí, olha só, ele começa a reproduzir, o nosso corpo nem percebe o que está acontecendo. E as nossas células começam a fabricar o material genético do vírus ali dentro da nossa célula. Olha só como o vírus é esperto, hein? Então começa a duplicar 2, depois 3, 4, 5 material genético. E o vírus, olha só, eles fabricam aquela cápsula, né? E mais proteínas,
E aí surgem novos coronavírus que vão se agrupando e vão se ali dentro da célula se acumulando. Pode chegar até 100 mil cópias dentro da célula. Vocês já pensaram, gente? Quando a célula está bem cheia, olha o que acontece. A célula se desintegra, ela morre e libera os vírus. E aí esses vírus vão invadir outras células. Perceberam como os vírus agem nas nossas células? Por isso, gente, é muito importante estar atento a esse novo vírus, o coronavírus. Muito bem, por isso que é importante a prevenção. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, de como nós podemos fazer a prevenção e parar a propagação do vírus. Observem ali essas imagens, olha. Evitar o contato com pessoas doentes, ao tossir e espirrar, não é? Evitar colocar a mão na boca, no nariz, limpar os objetos, não é? Lavar as mãos com frequência, ficar em casa quando puder. Se você estiver com algum sintoma, usar máscara, evitar aglomerações, tudo isso, não é? Vocês já devem estar sabendo disso. Mas eu trouxe um vídeo agora aqui, que também é da Universidade de São Paulo, que vai mostrar também um outro aspecto, como a gente pode prevenir do vírus por meio dos alimentos. Vocês sabiam que os alimentos também podem propagar o vírus da doença coronavírus, tá? Então vamos assistir a esse vídeo? A equipe do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP esclarece o papel dos alimentos na transmissão do patógeno causador da Covid-19. O CEPID, apoiado pela FAPESP, ressalta que o vírus não é um ser vivo e, portanto, não é capaz de se multiplicar nos alimentos como as bactérias. Mas o alimento pode se tornar um veículo para o vírus, caso manipulado por alguém infectado. Medidas como higienizar as mãos antes de comer ou manusear alimentos são fundamentais. Bancadas, pias e louças devem estar sempre limpas e secas. O vírus pode ser inativado em 1 minuto pelo contato com álcool etílico, água oxigenada ou hipoclorito de sódio. Alimentos que serão consumidos crus devem ser lavados com água tratada e imersos por 15 minutos em uma solução com hipoclorito. Ao comprar produtos alimentícios, seja nos pontos de venda ou entregas em domicílio, higienizar todas as embalagens e superfícies antes de guardar ou consumir. Gostaram do vídeo? Viram como é importante também deixar os alimentos longe do coronavírus? Isso é muito importante, a limpeza da sua casa, ok? Então, por hoje, gente, encerramos a nossa aula de hoje. Você gostou da nossa aula? Hoje nós aprendemos sobre os micro-organismos, principalmente os vírus, e como nos prevenir do coronavírus. Também falamos sobre o consumo de sal e a saúde e a conservação dos alimentos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, fiquem bem, um beijo para todo mundo e na próxima aula nós vamos trazer mais ciências para você. Um grande abraço, gente! Tchau!